Muito bem, vamos começar aqui nossa sessão de exercícios e nós vamos cuidar, nessa primeira parte, eu vou resolver alguns dos exercícios que estão nos dois materiais ao mesmo tempo, que são os exercícios número 1, o número 3 e o número 4, tá certo? Então vamos fazer nessa ordem para a gente ajustar aqui o nosso espaço com os exercícios que a gente tem para resolver. Muito bem, então todos vocês peguem lá na página 173 e 176, o exercício número 1 da 23 e 24. Ele diz o seguinte, você está olhando para o desenho, e ele diz, considere a seguinte sequência de polígonos regulares inscritos em um círculo de raio 2. Então, o raio é 2 centímetros. Muito bem, eu tenho polígonos regulares, certo? Então, eu tenho um triângulo equilátero, um quadrado e um pentágono regular. Muito bem, ele diz, sabendo que a área de um polígono regular de N lados dessa sequência pode ser calculada pela fórmula. A área pode ser descrita como 2N vezes o seno de 2π sobre N, sendo N o número de lados do seu polígono regular. Ele me deu a fórmula, ele me deu os polígonos e faz algumas afirmações. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. Na afirmação número 1, ele fala sobre as áreas do triângulo equilátero e do quadrado nessa sequência. Vamos calcular. Então, vai lá, ó. Aqui, é a afirmação número 1. A área do triângulo equilátero. Eu tenho 3 lados, então a área vai ser 2 vezes 3 vezes o seno de 2π sobre N, tá certo? Beleza, tá tudo perfeito. Então vou lá e simplifico. Oh, o N vale 2, né? Opa, o N vale 3. A área do triângulo equilátero. Tá bom, então isso aqui vai dar 6 vezes seno de 2π sobre 3. Vamos lembrar da trigonometria. 2π sobre 3 é 120 graus. O seno de 120 é igual ao seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então vai dar 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Aí ele pede também aqui para a gente calcular a área do quadrado. O quadrado tem 4 lados. 2 vezes 4 vezes o seno de 2π sobre 4. Legal. Vai dar 8 vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 é 1. 8 centímetros quadrados. A afirmação número 1 é verdadeira. Então, agora eu venho para a 2. Na afirmação número 2, ele fala, um polígono regular de 12 lados, obtido nesta mesma sequência, terá área igual a 12 centímetros quadrados. Quer dizer, vamos fazer conta. Quando N vale 12, quanto vai dar a área desse polígono? Vou pôr assim como A12. Então, vai ser 2 vezes 12 vezes o seno de 2π sobre 12. Vai dar 24 vezes o seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Seno de 30, meio. Portanto, a área deu 12 centímetros quadrados, exatamente o que ele me falou lá. Afirmação número 2 também é verdadeira. Vamos para a afirmação número 3. Só está faltando ela aqui. À medida que N aumenta, o valor A se aproxima de 4π centímetros quadrados. Pensa comigo, conforme vai aumentando o número de lados, o seu polígono vai tendendo, como são polígonos regulares inscritos numa circunferência, ele tende a ocupar toda essa região interna limitada por esse comprimento da minha circunferência. Ah, então quanto maior é o N, mais esse polígono se aproxima da área da circunferência. Quando o N aumenta, vou pôr assim, tende a infinito. Então, a área tende a π vezes o raio ao quadrado. Então, essa área tende a ser π vezes 2 ao quadrado, ou seja,
144π centímetros quadrados? Verdade de novo. Ou seja, todas as afirmações são verdadeiras e com isso eu tenho a letra E como alternativa que eu tenho que assinalar. Legal? Exercício número 3. Vamos nele lá. Olha só. Ele fala que você tem uma chapa de aço com a forma de um setor circular. Você está vendo a sua chapa aqui, descrita por este setor circular, que possui raio R e perímetro 3R. Perímetro é a soma desses três trechos aqui, ó. Perímetro igual a 3R, conforme a figura. Eu quero a área desse setor. Muito bem. Como é que a gente faz para calcular a área do setor? Eu posso escrever a área como sendo θ sobre 2π, ou seja, uma fração de uma circunferência cuja área é π vezes o raio ao quadrado. Muito bem. Para eu fazer essas contas e melhorar as minhas histórias aqui, olhando para as minhas alternativas, vendo que eu não tenho θ ali? Por que não tenho θ? Porque a gente está fazendo aquela associação entre a medida do ângulo central, o arco de circunferência associado e o raio da circunferência. Θ é L sobre R. Esse L, ó, é este comprimento aqui. Ou seja, ele vale 1. Se eu substituir aqui, esta área é 1 vezes R ao quadrado sobre 2, ou seja, R ao quadrado sobre 2. Tenho lá, a alternativa correta é a letra C. Lembrando que um ângulo aqui, ó, central, que enxerga um arco de circunferência que tem a mesma medida do raio, este cara aqui vale 1 radiano. É a definição de radiano. O que é um radiano? Como é que você obtém um radiano? Um radiano é essa abertura de um ângulo central que determina uma circunferência, um arco de circunferência com o mesmo tamanho do raio. Por isso que deu 1 aqui, ó. Isso aqui é 1 radiano. E aí eu tenho meu exercício, bem bonitinho por sinal. Beleza? Mais um exercício que é para os dois materiais. Seja alfa uma circunferência que passa pelo ponto B e tem centro no C, como mostra a figura. E uma circunferência beta, que é a maior, que passa por A com centro em C também. Ele diz, a medida do segmento AB é igual à medida do segmento BC, ou seja, B é ponto médio do AC. São dois pedacinhos iguais. Que mais? Ele me diz também que o comprimento da circunferência alfa é 12π centímetros. Eu quero saber qual a área do anel delimitado por essas duas circunferências. Ou eu quero saber quanto vale a área dessa coroa circular. Eu vou fazer a área da maior menos a área da menor. Vou chamar esse cara aqui de R e esse cara aqui de R, ó. E vamos usar esta informação sobre a circunferência alfa. O comprimento dela não é 12 centímetros. Qual é a fórmula que você tem para calcular o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio? 2π vezes o raio é igual a 12π. Então, o raio vale 6 centímetros. Esse é o raio da pequenininha, ó. Esse cara vale 6, esse cara vale 12. Vamos para a área? Área daquele setor, daquela coroa circular, aquele anel. A área é a área do círculo maior, π vezes o raio do maior ao quadrado, menos π vezes o raio do menor. 144π menos 36π, esta área dá 108π centímetros quadrados, cuja alternativa é a letra A. Então, tá aqui o começo do nosso estudo com esses 3 exercícios em comum.